Eu acho uma boa. Que a gente tá gravando. Acho uma boa. A qualidade. Uhum. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Acho que na quinta tentativa. Let's dale. Let's dale. Tá, 1, 2, 3 e... Isso aí, pessoal. Esse é o Threadcast. Eu sou o Ariel. Eu sou o Inácio. E não esquece, pessoal, no YouTube, clica no like, segue o canal, liga o sininho, comenta aí se gostou ou não gostou e vai assistir os outros vídeos também, tá? Aliás, vai só no final, tá? Depois termina de ver isso aqui. Beleza? Então, Inácio, hoje tá nós dois aqui, a gente vai falar sobre algumas coisas e o que a gente vai falar mesmo? Olha, eu gostaria muito de conversar sobre arquitetura de software. Arquitetura de software. Eu também, eu gosto de É falar um sobre bom isso. tópico pra ti? Pô. Estamos Então quase, tá ótimo. quase em casa, né? Tô Uhum. me sentindo... Qual que é a tua experiência de arquitetura de software, Ariel? Só pra gente comentar aqui com o pessoal antes de começar. A minha experiência, acho que vem de freela inicialmente, mas não talvez com essa definição. Então, aqueles freelas que tu tem que fazer tudo, desde a conversa com o cliente, das definições dos teus prazos, das tuas entregas, como é que tu vai gerenciar teu Git, como é que tu vai codar, quais são as tecnologias que tu vai usar, né? Como é que tu vai entregar aquilo ali e como é que tu vai deixar o cliente feliz depois, né? E aí depois passa aquele período, começa a te especializar um pouco mais em alguma área. No meu caso, eu me especializei bastante em front. E aí usando um pouco dessa experiência com fazer todas as etapas, acho que eu comecei a entender, me entender um pouco mais como arquiteto, né? E tu, Inácio? Tu que é um Pois breve é. feedback aí. Tu era o cara que se preocupava com o todo, então É, tinha que saber como tudo ia funcionar. tudo ele funcionar, banco de dados, infraestrutura. Não tinha aquela assim, eu vou desenvolver aqui e depois eu, quando for pra instalar, eu mando pra um... Mando pra alguém vai lá e se vira, né? Isso, Tinha não. que saber tudo. Né? Claro, não era uma escala muito grande de desenvolvimento de software, né? Não eram empresas grandes, né? Muito grandes, né? Como hoje eu atuo. Mas mesmo assim, as demandas eram bastante parecidas, né? Sim. Mas essa experiência é muito boa, cara, porque a arquitetura de software é o todo, né? Eu tô... E eu gosto de trazer também uma questão junto com a arquitetura de software, que a palavra, né, o nome diz arquitetura de software, né? Tu pensa assim, é só software, só tecnologia, enfim. Mas, na minha visão, o segredo da arquitetura de software é tu organizar o software, como que vai ser feita as suas comunicações, claro, sempre baseado na necessidade de negócio, né? Atendendo os requisitos, o que é necessário fazer, de forma mínima e simples possível, e depois tu vai crescendo. Uhum. É porque Só- tu coloca custo também na tua avaliação, né? Tem toda a questão operacional que tem que ser viável, né? Exato, se for pensar na construção de um software do zero ou num produto novo, né? Tu não vai querer já iniciar um produto gastando milhões de reais, tu Assim. vai querer testar, né, algumas ideias, então vamos colocar alguma coisa para produção mais rápido sem ter que construir uma plataforma gigante por trás para colocar lá duas telas para validar. Então, assim, tu vê que é uma coisa evolutiva, né? E essa evolução, ela não é só de solução e de tecnologia. É também como os times estão estruturados. Porque se tu for ver assim, não adianta tu só escalar o software, tu também precisa escalar os times. Sim. Né? Porque, digamos assim, daqui a pouco o software começa a crescer. Daqui a pouco tem modularizações que são mantidas por pessoas diferentes. Então não é inevitável tu deixar de fora a questão de estruturar os times também. Né? Daqui a pouco tu vai precisar ter gente fazendo engenharia de DevOps para prover software para o outro time que faz outro software, e assim começa, né? Então tem esses aspectos também interessantes que vão um pouco além apenas da tecnologia em si, né? Pois é, eu quando comecei a
a ir mais a fundo e buscar mais teoria para entender um pouco mais esse mundo de arquitetura de software, né? O que eu achei num livro, que foi uma referência que eu vi num post lá que era bem para explicar esse conceito, né? Era que a arquitetura atuava em diversos níveis, né? Tem arquitetura de solução, que tu pensa de uma forma mais macro, até tu chegar num arquiteto de aplicação, que é o arquiteto que vai pensar na miúça do software, do tipo, é aquele cara que organiza como o software se comunica, sei lá, uma camada de serviço, uma camada de dados, uma camada de apresentação, como é que tu vai se organizar, qual é o padrão de arquitetura daquela aplicação interna, como é que ela vai funcionar, se vai ser um Onion, se vai ser como é que é o outro lá, um Agile, o outro que é? Tem outras definições, né? Sei lá, um MVC, um MMVC, um MVVM lá, entendeu? Que é o que vai ficar nessa parte, né? E eu, quando fui me colocar, eu me vi alguém que estava não necessariamente nessa etapa, mas uma etapa que é um pouco menos granular, assim. Não é alguém que está tão atuando dentro da parte como se escreve o código, mas também fazendo alguma coisa. Mas era também alguém que estava muito mais na parte de se preocupar como a comunicação dos softwares funciona do que necessariamente como eles funcionam internamente, mas sim dele para do software para fora. Eu já vivenciei lugares que tinha, digamos assim, níveis de arquiteto, né? Eu acho bizarro isso, na verdade. Eu acredito que hoje, por exemplo, tem engenheiro de software ou desenvolvedores sêniores, enfim, que tem total capacidade e autonomia para tomar um monte de decisões, né? Sim. Acredito que o arquiteto ele tem que estar ali mais como um suporte, assim, não um suporte, eu digo assim, sem fazer nada, né? Tipo, só ficar ali esperando. Eu acredito que o arquiteto ele é uma pessoa que ele não pode parar de botar a mão no código nunca. Mesmo aí tu pega em corporações, arquiteto corporativo, arquiteto enterprise, que daí dá uns nomes assim, como se fosse um papel super mais estratégico do que mão na massa, entendeu? Mas acontece que quando tu tem essa separação, esse arquiteto às vezes toma decisões, mas ele não sabe como as coisas estão acontecendo por baixo dos panos, entendeu? Então eu acho difícil, assim, eu acho melhor, então, se tu tem esse papel na tua empresa, eu acho melhor deixar esse cara lá, né, e ter outras pessoas para dar o suporte mais preciso das coisas, né? Sim. Mas eu não gosto muito dessa ideia, não. Pra mim... Mas tu acha que um arquiteto, essa persona que tem essa skill tanto de meter a mão no código, até definir como as coisas funcionam, tu acha que ele é capaz, às vezes, de conseguir ter uma visão macro de uma plataforma que é extremamente abrangente, que tem demandas bastante variadas? Ou tu acha que tu consegue granular esses profissionais a ponto de que eles vão organicamente se coordenar? Cara, é que assim, tu fazer esse tipo de papel, tu gera gargalo, né? Tu gera centralização e gargalo de coisa. Hoje o software, ele não pode ser rígido, né? O que a gente tem que prezar no software são questões de boas práticas, né? De desenvolvimento, alguns patterns que fazem sentido para atender aquelas necessidades ali, mas não assim fixar modelos de desenvolvimento ou tecnologias específicas que tem que ser utilizada, né? Às vezes cada necessidade cada time, né? Tipo assim, tu tem um arquiteto corporativo e lá deve ter N times desenvolvendo software em N projetos diferentes com objetivos distintos, né? Aí o que acontece? Aí tu tem um monte de regra para desenvolver. Aí o que acontece? Uma hora um time precisa de uma coisa e aquilo lá não pode ser feito porque não está dentro do padrão ou da especificação corporativa da empresa. Aí já trancou ali. Primeiro problema. Segundo problema, alguém vai ter que decidir se vai ou não. Aí o que acontece? Nunca vai poder inovar desse jeito. Tu nunca vai poder conseguir fazer uma coisa diferente
porque tu tá sempre dependendo de alguém para dizer sim ou não para as coisas, entendeu? Mas tu diz inovar em que sentido? Assim, tipo, eu vou usar Rust em vez de usar um Java que eu uso na minha plataforma? Ou tu diz, eu não vou poder mudar a forma como, sei lá, alguns microserviços se comunicam, em vez de usar REST, eu vou usar um assíncrono com uma fila no meio. Tu diz nesse sentido? Eu digo inovar, assim, no sentido de tu poder descobrir uma coisa nova, entendeu? Que funciona muito bem. Tipo, hoje tô com um problema de performance num serviço e daqui a pouco tu quer usar uma outra tecnologia ou quer validar de alguma outra forma e tu consegue provar que ficou melhor, sabe? Sim. E aí tu não pode usar porque não está na especificação. Então, inovar assim, não só trocar de tecnologia, sabe? Mas inovar como um todo, até como solução mesmo, né? Digamos assim, hoje, digamos que nesse cenário hipotético que a gente está falando, né? Existe algumas regras, assim. Por exemplo, tu vai desenvolver o software para comunicar com outro software, tem que ser somente através de SOAP, Certo. né? Aí isso existe em muitos lugares. Então o que acontece? Tu só pode comunicar um serviço com outro através de SOAP. Sim. Só que talvez aquela comunicação não é a mais ideal para aquele cenário, daquele produto, daquele time. Talvez uma outra forma de comunicação seria melhor. Sim. Então tu tá falando umas coisas, uns termos mais novos, tipo REST ou gRPC. gRPC. Enfim, e aí tu acaba podendo não trocar a tua solução por causa do mesmo problema. Sim. Né? Então o inovar que eu falo é o tudo, sabe? É tu Sim. fazer coisas diferentes e tal. Mas, por exemplo, assim, o arquiteto que pensa na miúça do software, de repente, alguém que vai definir que, dentro da nossa plataforma, a gente só se comunica com REST, por exemplo, ou SOAP, como citou antes. Será que não está visualizando dentro dessa ideia algo que seja, de repente, construir uma plataforma com velocidade, da onde eu tenho a construção de ferramentas já prontas e eu tenho o know-how dessa equipe muito mais ágil para entregar e fazer essa plataforma evoluir ou entregar aquilo que eu estou planejando de uma forma grande, né? Tem uma porrada de coisa para ser entregue. E o fato de eu entregar, de eu estipular que o meu protocolo de comunicação é SOAP, isso não é algo que me agrega valor pelo fato de que eu tenho que colocar vários times, vários grupos se comunicando. Se eu começar a criar processos diferentes, como o REST, um GraphQL ou um gRPC para ficar fazendo esse protocolo e vários, como é que fica essa gestão de tanto protocolo e tanta forma de se comunicar? Porque, de certa forma, em algum momento, tu vai começar a gerar algum tipo de problema, porque minha solução aqui, eu não tenho como consumir REST, eu só tenho como consumir SOAP, porque a minha interface permite isso. Se eu tiver que mudar, eu vou ter que refatorar tudo. Né? Existem algumas questões que tu tem que estar fazendo. Quais são essas escolhas? Como é que tu define isso? Como é que surge essas opções? Isso é opção? Enfim, não sei. A gente pode pensar em níveis de integração diferentes, tá? Digamos que tu tá pensando numa empresa grande que tem vários produtos lá dentro. E esses produtos, algumas vezes, precisam se comunicar. Certo. Então, um produto pode ter sido desenvolvido com uma arquitetura X, com tecnologia Y, e esse outro produto com outra. Né? É isso que eu prezo, entendeu? É essa autonomia dos times poderem construir o que eles precisam. Mas, então, assim, dentro do produto A, digamos assim, ali dentro existem N serviços. E esses serviços podem usar sempre o mesmo o protocolo de comunicação. Não tem problema. Esse produto B aqui, ele utiliza um outro meio de comunicação entre os serviços daquele produto. Tá? Na visão isolada, por produto, eles estão usando um único meio de comunicação. Sim. Certo? Agora, numa visão mais corporativa, quando um precisa usar o outro, daí tu já vê que tem variação. Mas isso não é um problema, né? Porque o que acontece? Hoje o produto B está usando
tudo que ele usa é SOAP, as interfaces dele é tudo SOAP. E agora o produto A precisa consumir um serviço, né, daquele outro. Né? Então, o que acontece? Os times têm que se conversar e entrar num meio termo, né? Alguém vai ter que fazer um SOAP ou alguém vai ter que fazer um REST. Entendeu? Abrir uma interface nova para poder ter esse meio de comunicação. Então, assim, as coisas crescem de forma independente, né? E de forma mais orgânica, né? E se fosse todo mundo fixo, tu não ia ter essas oportunidades de melhoria, né? Porque daí, se for fixo, se os dois produtos usam sempre mesma solução, mesmo meio de comunicação, se um dia alguém quiser trocar, aí ele vai dizer assim, não, tem que trocar para todo mundo, então. Aí olha o custo disso, né? Porque daí o que acontece é ali onde tu estagna na tua evolução do teu software, né? Porque as tecnologias vão mudando, coisas novas vão surgindo e a gente tem que estar com essa habilidade de se adaptar e se atualizar, tem que ser constante, né? Não, eu entendo, mas o quanto dessa liberdade é algo que vai gerar realmente algo melhor, uma inovação, e o quanto isso gera, por exemplo, num overhead, num sobretrabalho, de que todo momento em que o produto A ou B tem que se comunicar, gera um tipo de atrito ou um tipo de indecisão, porque um ou outro acha que o seu protocolo é o mais adequado para determinado tipo de processo ou de comunicação entre eles, né? Cara, pensa assim, a pessoa que precisa consumir o serviço de outro lugar, aquele serviço no outro lugar já existe. Já tem a API lá. Sim. Independente do protocolo, já existe a comunicação lá. Quem precisa vai ter que desenvolver o cliente para consumir aquilo. É simples assim, né? Então é mais uma forma... É aquilo que eu falei. É mais uma forma, assim, uma preocupação mais com relação a como as pessoas interagem do que os protocolos de comunicação e de serviço, entendeu? Mas o protocolo, de certa forma, vai ser sempre a parte que aquele produto ou aquele contexto, né, vai se relacionar com os demais, né? Então, de certa forma, tu coloca ali, a régua ali tá no ponto em tipo assim, cada produto responsabiliza por a sua atuação e se entende como algo que tu tá vendendo internamente alguma coisa. Tipo, o meu serviço é, sei lá, fazer café, entendeu? E para fazer café, tu tem que me chamar de determinada forma, entendeu? E só assim eu vou te entregar o café que tu me pede, né? Então, né, não vai chegar alguém dizendo assim, não, mas se eu te pedir café de outra maneira, entendeu? Porque eu só tenho integração, eu só sei pedir café com rima. Não, rima não, tem que ser tabulado. Mas tu já pedia café antes? Exatamente, foi a primeira vez que eu tô pedindo café. Então é a primeira vez que tu tem que pedir café, tu se adapta, né? Tem que se adaptar. Ou então é a oportunidade também do outro lado de fazer uma mudança. De repente vamos abrir uma outra interface aqui, ou com mensageria, ou com seu REST, gRPC, qualquer coisa, porque isso já tá no nosso backlog pra gente mudar o nosso protocolo, entendeu? Sim. Evoluir, mudar, crescer. A moral é que assim, as coisas são isoladas. Quando tu tem esse isolamento, então tu pensa muito nas interfaces de comunicação, né? Então tu tem que ter teus serviços isolados e preparados para ter uma entrada ou uma saída diferente, né? Sim. Essa parte, né, como eu tava falando, questão de protocolo, né, o que comunica com quem, é algo super importante, né? Mas, por exemplo, vamos pensar num cenário de gestão de segurança, por exemplo, gestão de token, tá? Validação da autenticação. Isso é um processo que tu não consegue, ou é muito difícil, né? Encontrar uma solução em que cada serviço vai ficar gerenciando a sua própria forma de organizar o seu token. Tu precisa ter uma central que valida o token, precisa ter alguém que diz assim, é assim que vocês têm que trabalhar, né? Então, de alguma forma, em alguma escala, tu vai ter uma definição que vai ser top-down e vai dizer assim, não, tem que ser assim. Porque tu precisa de uma certa capacidade de gerência da forma como as coisas estão acontecendo da tua plataforma, que tem que ser respeitada, né?
ou tu vai trabalhar com núcleos de analytics, por exemplo, onde toda a tua base de dados tem que cair lá, tu tem que entender que todo mundo tem que, não, eu preciso que dentro do meu serviço eu tenha uma interface para despejar dado dentro do analytics. Né? Uhum. Sim, isso tem que ter mesmo. Né? Então, e aí entra a parte do gerencial de uma escala mais alta, que foi a forma como eu entendi quando eu estava lendo aquele artigo, né? Existe aquele arquiteto que vai dizer, não, nós temos um analytics, um time de analytics, e esse cara aqui vai centralizar todo o dado que é gerado por todos os microserviços. Mas isso não precisa ser um arquiteto de nível mais alto assim na hierarquia, né? Isso pode ser os líderes técnicos, os arquitetos de cada time, entra no consenso e define qual modelo vão usar, entendeu? Tenho quase certeza absoluta que todos eles sabem que vai precisar ter um padrão de saída para os dados do que eles estão gerando, para logs, padrão de observabilidade, padrão de segurança, entendeu? Com certeza, isso pode ser um grupo de pessoas, entende? Não mas eles são arquitetos que estão dentro dos times. E botando a mão na massa, principalmente. Entendeu? Não precisa ser o top of master architect, entendeu? Não, mas alguém vai estar ali nesse processo buscando encontrar essa harmonia, né? Não existe esse papel? Tu acha que se for um fórum vai achar um consenso? Não, com certeza existe. É fácil achar consenso entre arquitetos? Não é fácil. Não é fácil. Mas as ferramentas open source estão aí, né, cara? Mas nem tudo é ferramenta open source, né? Sim. Né? Nem tudo. Aí talvez tenha um ponto de discordância forte entre um arquiteto A e um arquiteto B. Então eu entro de novo naquela questão que eu falei. O que mais importa mesmo é a interação entre as pessoas. Como é que é feito o formato disso. Discussões sempre vão ter, né? A escolha, a tomada de decisão vai ser por quem tem mais embasamento ou mais dados. Ou através de POCs, né? Principalmente isso. A galera valida muita coisa, né? Faz muito teste. Entendeu? POC tu vai precisar ter ali também, além de entregar a POC, claro, né? Tu cria a viabilidade técnica daquilo por dentro do teu know-how ali, dentro do contexto. Mas assim, existem questões de escala, que às vezes não consegue testar com uma POC, existem questões de um comportamento, de repente, inovador de uma outra equipe que não vai integrar, não vai funcionar. Tu consegue testar. Tem várias questões que limitam que tu na hora de tu colocar isso para operar, tu vai ter impedimento, né? Cara, depende muito de cada cenário, né? Tem que entender, assim, cada coisa e ver qual que é o melhor jeito de tomar aquela decisão, né? Mas, assim, hoje tu consegue fazer POC em escala. Consegue, né? Pode fazer teste de estresse, pode começar a subir um monte de VM e máquina em tudo que é lugar e testar. Tentar reproduzir o ambiente que tu tem. Consegue fazer em uma certa... Óbvio, né? Não numa escala... Que digamos assim, que o software... Do mundo real, em produção. Exato. Até porque não tem como tu replicar isso, né? Não, tu tem que fazer o teste em produção. Produção é só produção, né? Mas tu pode fazer teste em produção, né, cara? Entendeu? E ali sim é o mundo real. Ali é o mundo real. Depende, né? Tu tem que ter uma estrutura boa para um desastre recovery, caso aconteça. Tem que ter várias coisas. Tem várias coisas, né? Não, vou testar Deixa eu testar essa query aqui nesse banco de produção aqui. Tem que ter vários outros pontos de validação ali para te poder ter
pra gente poder fazer isso, né? Aham. Mas o melhor lugar para testar é a produção, sem dúvida alguma. Com certeza, né? É o ambiente mais... Não nem dizer que é o ambiente mais fiel à produção, é produção, é igual, é a igual. mesma coisa, é a real, né? Isso. Mas, Inácio, a gente tava falando sobre... acho que a gente entrou num consenso ali, que acho que a parte de comunicação e protocolo entre serviços é algo bastante importante, né? E como cada time ou cada grupo ali que se coordena dentro da sua própria solução, que de certa forma ali dentro pelo menos vai existir Autonomia. um padrão Sim. mais autônomo, né? Tu tá dizendo que são células pequenas que se auto-resolvem, mas dentro delas se estabelecem padrões, não é? Cada dev que senta na cadeira coda do jeito que quiser, né? Mas o ponto assim fica... quais são as técnicas mais que são utilizadas, por exemplo, para que essa gestão de entrega de API ou interface funcione bem dentro de uma estrutura em que tem diversos times produzindo, consumindo coisas diferentes? Tu diz tu tem que ter uma gestão de produto, né? Tu tem um negócio, o negócio pode ter N produtos, né? Se for pensar assim numa relação, né? E tu tem que ter métricas e resultado, né? Então, cada time vai ter suas métricas, porque são produtos diferentes, né? Não, eu entendo. Diferentes. Eu entendo, mas, por exemplo, o que eu estava querendo falar era mais sobre... quando eu entrego algo para essa plataforma, para esse contexto de desenvolvimento de software, o que meu time entrega? É um Swagger, é uma interface REST, uma documentação? O que eu preciso me preocupar como time para ser um bom companheiro desses outros times? Porque ele precisa ser um bom companheiro, ele precisa ter um bom relacionamento. Ele não pode ficar de briga com o time B, porque o time B usa um protocolo que talvez o arquiteto desse time A não discorde. Ah, não, eu sou super velho aí, eu não quero falar contigo, então vou ligar pra ti. Ele tem que ser esse cara, ele tem que vender alguma coisa para esses times consumirem dele. Vocês querem meu serviço? Meu serviço é assim, ele é bem documentado, ele é bonitinho, vocês fazem aqui, clica o botão. Cara, é complicado porque vai ter times mais maduros que outros, né? Então, esse amadurecimento faz parte do aprendizado e faz parte da evolução e entrega do software por consequência. Então, é difícil ter, assim, um padrão, entendeu? Eu acredito que... Não digo padrão, mas algo que é usual, assim. Porque, assim, se eu tô trabalhando com produtos diferentes, com times diferentes, né? E eles são autônomos, o time A, um time que faz lá o café, ele tem que vender o seu café para dentro do time, dos outros times, que vão consumir a coisa dele. Mais ou menos. O objetivo dessas pessoas é atender as necessidades dos usuários deles, que não é os outros times. É o usuário que está consumindo o software lá, que usa o app, usa o site. Esse é o objetivo dessa galera. Eu entendo. Pode até ser. Mas assim, beleza. Se é esse... enfim, a percepção que me dá em relação a isso é que exige desse time todo uma escala de coordenação entre os times muito grande. Porque tu imagina, tu tem times independentes, autônomos, que buscam solucionar o problema de um cliente só, né? E que... como dizer, e que eles basicamente vão competir para ver quem é o que melhor resolve os problemas. Competir? Isso é inevitável, vai ter uma competição ali no meio. Porque se eu não sou alguém que provê... Porque não necessariamente o meu produto é algo que é o que o consumidor vai no final, né? Digamos assim, o consumidor final consome um aplicativo no device. Ele quer que o aplicativo funcione bem. Então é do interesse de quem desenvolve o aplicativo que esse aplicativo funcione bem. Então como é que fica a questão do cara que constrói a API, que fornece para esse microserviço, né? Quem é o cliente, quem é o fornecedor? Será que o cliente dessa API não é o aplicativo, em vez do seu cliente lá de fora?
Como é que fica a visão dessa API em relação a como o aplicativo funciona? Acho que todo mundo tem que ter como cliente o usuário final, tá? Óbvio que vai ter essas integrações entre os times. Então, assim, essa gestão, essa orquestração entre os times, se o time tem autonomia, se todos os times têm autonomia, tem pessoal de negócio envolvido, tem pessoas de produto, tem arquiteto, porque daí eles são um time multidisciplinares, né? Com autonomia. Né? Então, se eles têm autonomia, eles buscam ter auto-organização. Para ter auto-organização, tu precisa ter maturidade. E aí o que acontece? Quando tu precisa de alguma coisa, né? Tu começa porque tu tem uma demanda, né? Tu tem, sei lá, tu colocou alguma coisa em produção, colheu o feedback do usuário, viu que precisa melhorar, ou mudar alguma coisa, ou criar outra coisa nova. Então, isso entra pro teu backlog de trabalho daquele time ali. E aquilo ali vai ter dependência, ou precisa consumir um serviço de outro. Né? Ou então o contrário. No meio desse cenário, um outro time precisa que tu mude ou crie uma API específica lá para ele. O cliente final lá não entende, não sabe o porquê daquilo. Não sabe. Então o que acontece? Tem que existir essa orquestração do pessoal de negócio e produto para fazer essa dependência e colocar nos seus backlog essas entregas, entende? Então, assim, é que daí tu não tem uma visão geral sobre o todo, uma pessoa olhando sobre tudo, entendeu? Tu tem pessoas de negócio que estão trabalhando e elas se conversam, né? Porque um negócio às vezes interfere no outro, né? Então, assim, essa comunicação já gera essa dependência. Então, quando tu vai também, antes de tu sair desenvolvendo, tu tem toda uma questão de refinar um pouco, né? Procurar ver se vocês vão conseguir fazer agora, ou vão ter que dizer pro outro time, cara, de repente isso aqui só vai entrar na semana que vem, entendeu? Então, é a comunicação mesmo. É as pessoas, times, que um depende do outro, eventualmente, e eles precisam conversar. Né? Então é mais uma questão de orquestração distribuída do que uma centralização de alguém dizendo tu faz isso, tu faz aquilo, tu isso aqui, tu esse outro, tu isso aqui, tu não sei aonde, entendeu? Entendi. O que eu tava falando, né? Dentro da realidade que eu trabalho assim, bastante, que é front-end, né? Então, geralmente quando a gente está falando sobre o cliente final, a gente está falando de uma aplicação, uma interface gráfica, que é o que o cara vai entrar em contato e vai ver, tá aparecendo o gráfico que eu quero, tá aparecendo a informação que eu quero, tá logando, não tá logando, né? E aí a minha percepção é que acontece, né? Às vezes essa questão de agradar o cliente, né? Nessa situação eu não vejo muito assim, o cliente tem sempre razão, tá? Até porque existe um negócio por trás, esse negócio tem que ser estabelecido. A gente tem que, o cliente precisa fazer a comercialização do serviço que ele tem, do produto que ele tem, precisa que a pessoa faça aquilo que a empresa quer da melhor forma possível. Então não é que ele tenha razão, ele tem que estar feliz ao final de todo o processo, né? E aí, e como essa parte do atrito acontece muito nessa interface de front, né? Os times que lidam com isso, com essa interface, né, que geralmente são times até apartados, às vezes convivem junto com o seu próprio microserviço, mas é bastante comum ser separado, né? O que é separado? A interface, o front, né? Pois é, eu não sei se eu separaria, entendeu? Front-end do back-end. Não, é que às vezes tudo não dá, então aí tu vai acabar criando um grande aplicativão, entendeu? Porque você tá falando de microserviço, tu tens a aplicação do front-end e que vai consumir diversos microserviços, né? Sim, mas assim, eu não separaria, por exemplo, assim, se tu pegar o aplicativo, dentro do aplicativo ali tu pode ter várias frentes de negócio, de domínio de negócio diferente. De domínios de negócio diferente. Então eu separaria o time pelos domínios de negócio. Fazer o DDD. Sim. Entendeu? Então, dentro de um domínio de negócio X, eu teria os dev front e os dev back. Entendeu?
E no momento que o aplicativo desse domínio de negócio precisa consumir algo de outro, daí é aquela questão da comunicação que eu falei. Vai acontecer, né? Sim. Mas eu não separaria, assim, um time de back-end e um time de front-end. Não, entendeu? acho que a gente tá chegando no ponto ali que é a visão que eu tenho, né? Então vamos lá. Que é a questão, tipo, tu falou do DDD, né? Domínio de negócio. Né? Então, existe o domínio A, a gente tá falando de produto A, vamos falar de domínio então. Tem o produto A, que tem, é o aplicativo mobile, tá? Ele tem lá o seu back, sei lá, para gerenciar cache, gerenciar alguma coisa que seja interessante ali para aquela parte daquele domínio. Mas o grosso da informação dele, sei lá, ele consome do time de Analytics, tá? E o time de Analytics, o domínio de negócio deles é gerar dados relevantes para as decisões estratégicas de negócio, para, sei lá, fazer mistura de dados, BI, o que for preciso com aqueles dados, ciência de dados, enfim. Esse é o foco de negócio dele. Né? Mas ele, de certa forma, ele precisa suprir uma demanda de um cliente dele, que é o domínio de aplicativo. Né? Uhum. Então, por isso que eu falo assim, beleza, todos querem atender ao cliente. Né? É claro, a gente quer, mas eu não sei se a gente é cliente, é fazer o cliente atingir a meta que a empresa precisa. O que eu já vi acontecer, assim, nesse tipo de situação, ter uma priorização de negócio, tá? Uhum. Digamos assim, tem várias frentes acontecendo em paralelo, mas essa aqui é a nossa principal, nosso objetivo mais crítico do quarter do ano é esse aqui. Uhum. Né? E aí isso todo mundo tem que estar ciente disso. Porque daí na hora de tu ter que tomar uma decisão, dizer assim, eu dependo desse outro, e eu tô eu faço parte agora, o que eu tô precisando é relacionado ao objetivo crítico. E isso aqui tá gerando uma demanda para uma outra galera. Essa outra galera, ela tem que saber que aquilo é do negócio crítico e também priorizar dentro dos negócios deles, entendeu? Isso eu já vi funcionando. Até às vezes dá umas frustrações, assim, né? A galera quer fazer alguma coisa e diz assim, não, mas tem que dar um pause aí nisso e faz a próxima atividade, a próxima entrega é focado nessa às vezes tem uma melhoria que a pessoa quer implementar, mas não dá pra implementar porque tem que suprir outra necessidade do negócio, né? Claro. Exato. Não, com certeza. Com certeza, mas... né? Desculpa aí. E aí tem essa questão da comunicação, que eu acho que é o que a gente acabou esbarrando e está nesse papo, nós falando sobre como se comunica entre as partes, né? Porque quando tu tem essa ideia de que as coisas são independentes, que inevitável vai ter. Quando vai trabalhar com tecnologia diferente, vai ter uma certa... Para mim, essa é a chave de toda a organização, né? Uhum. Tu ter os objetivos definidos, sequenciado, e isso sair em cascata, eu digo, para os papéis de liderança, enfim, todo mundo na mesma página. Uhum. Para mim, esse é o segredo da coisa. Sim. Isso aí. Acho que comunicação, então. Chegando nesse ponto. Mas nós estávamos falando de arquitetura de software, né? Não, mas o que eu tava tentando chegar ali era a arquitetura de software, pensar o software como algo de produtos menores, onde você... cada um tem lá o seu ownership do produto e entender e identificar quem são os seus clientes, né? Às vezes o teu cliente não é o cliente final, não é o cara o cara que faz o aplicativo, o cliente dele é o cara do aplicativo, entendeu? Mas o cara do Analytics, o cliente dele é o cara que consome as APIs do meu Analytics, que é o cara do aplicativo, o cara que faz o aplicativo, né? O time que faz o aplicativo, né? Então, esse cara que faz o aplicativo, olha, eu preciso de informações diferentes agora para o meu aplicativo, eu preciso que uma API que me integre com tal coisa, me forneça essa informação, ele vai gerar demanda pro cara. Então, e aí esse cara do Analytics vai atender quem? Ele vai atender o cara do aplicativo, né? O time do aplicativo, né? Assim como os outros times vão mesmo fazer, o cara que faz a transação lá, enfim, digamos, um aplicativo financeiro, né? Até porque eu acho que é o métier que a gente mais convive, né? Tem o cara que faz a transação. O cara da transação não quer fazer a transação da forma como o cliente vai fazer. Ele tem a forma de transação dele que tem que ser respeitado. E ele vai chegar e vai dizer assim, essa é a minha API. Eu preciso da informação. Não, essa informação não pode. Né? Porque ele vai ter que, mutuamente, dizer que não pode. Ou então o cara lá do front faz o BFF dele de consumir as coisas de um lugar do outro e... Exatamente.
E daí ele tem a autonomia, entendeu? Ele tem autonomia. Pra buscar o que ele precisa. Faz cache, sei lá. Não. Essa parte do BFF é a parte que tem aparecido bastante aí, aliás, falar um pouco mais sobre a arquitetura de front-end, né, as características mais específicas, né? Eu acho que essa parte de protocolo, construir API, é bastante de back, né? Que é o que tu cria os cores do negócio e tu distribui lá, e aí tu tem as camadas que basicamente vão ficar juntando as pecinhas, ou mostrar que é aquilo que o usuário vai consumir, né? Então o BFF tem esse papel ali no meio, né? Ele fica no meio ali, busca daqui, junta aqui, né? Aí entrego informação já resolvida. Eu não tenho vários documentos de várias coisas com milhões de entradas, e aí o cara recebe lá no front 10 APIs consumidas, ele pega lá uma informaçãozinha aqui, Meu Deus. né? Que às vezes, né, o cara lá do núcleo de aplicativo lá da outra parte da empresa forneceu para ele, a API que eu tenho é essa aqui. Tá, eu vou consumir. Tu tem exposta essa API para rua? Tenho. Então eu vou consumir direto. E aí tu ficava agregando valor no lado do front. Isso aí não é possível fazer, né? Tu precisa baixar a latência, então tu bota um BFF lá do servidor e ele vai fazer esse consumo, né? Sim. Cara, eu tenho uma experiência que eu vivenciei de uma modelagem assim de serviço e os dados que eram expostos assim que não ficou muito legal, sabe? O time modelou toda a questão dos dados, né? O que vai salvar no banco e tal, relacionamento, formato da informação, tudo ficou tudo legal, né? Até que eles fizeram a API disso, né? De entrada e saída desses dados. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente a mesma estrutura que o microserviço tinha. Não, a mesma estrutura dos dados, de relacionamento de dados e hierarquia de coisas assim, é o que eles expuseram na API. E aí, por exemplo, assim, as informações, elas têm muito relacionamento, né? Sim. Então acontece, às vezes, pensando numa estrutura de JSON, lá, né? tem um para N, dois para N para Isso, N, daí quando tipo. vê, tu tem um nível de camada hierárquica grande aqui de dado, né? E aí o que acontece? O pessoal usou essa mesma estrutura para fazer as APIs deles. Então o contrato que a API entregava era exatamente o resultado daquela query no SQL que agregava várias planilhas. Isso. E o dado de entrada também, o que era péssimo, sabe por quê? Se tu quisesse informar um campo, tu tinha que fazer uma tripa desse tamanho assim de dado, de estrutura, assim, um puxa do outro que vai para lá, e aí, cara, nossa, a API ficou terrível. Ficou uma API bem crua, né? Tipo, porque ele pegou o que tava lá na consulta do base, jogou pra frente e fez o caminho inverso também, né? Exato. Tanto de entrada quanto de saída. Então, assim, eles pensaram no modelo de dados, que tá ok, que é o que eles precisavam. Mas na hora de construir a API, ninguém pensou nisso, em simplificar a API. Sim. Né? Aí, tipo, tinha uns concorrentes, assim, que faziam serviços semelhantes na época. E a API dos caras era assim, tipo, mandava um trechinho, assim, de JSON com meia dúzia de campo. E aí olhava deles, tinha que mandar um assim, ó, tá ligado? Mas não tem um conceito do API First, que é aquela coisa de desenhar a tua API como o teu produto? Exato, cara. É isso aí. Esse é o ponto da questão, né? Tem modelos de negócios que é tu vender API, eu vendo uma interface, vendo documentação, exatamente. Tu vai lá consome API. Ninguém pensou naquilo ali, entendeu? Fizeram com a estrutura que era armazenada em banco. O que ficou tenso, velho. Imagina tu lendo um Swagger desses assim, eu vou comunicar lá com a empresa X que tem o serviço. Aí tu vai pegar o Swagger do cara lá e olhar assim... É um payload desse tamanho. Então, assim, quando tu pensa na arquitetura, né, tem que pensar pra mim, o segredo é tu pensar nesses padrões, né? Não é só como as coisas se comunicam, mas é também o que tu expõe, o que fica dentro, o que fica pra fora nas tuas APIs, né? Mas isso não é comunicação? Protocolo é comunicação. Sim. Não, comunicação máquina-máquina, não homem-homem. Ou pessoa-pessoa. Máquina-máquina. Isso, máquina-máquina. Máquina-máquina. Isso. Porque tudo é comunicação. É máquina-máquina, homem-máquina, né? Pessoa-máquina ou pessoa-pessoa.
né? Pessoa-máquina. Pessoa-máquina. Né? Isso é tudo comunicação, entendeu? Então tu vai dar comunicação desde a tua API, que tem um Swagger, que é pessoa-máquina. Tem o API em si, que é máquina-máquina. Tem a documentação, que é pessoa-pessoa. Mas tem outras preocupações que arquiteto tem que se preocupar também, né? Performance, qualidade do código, tipo estrutura de como é que a tua solução integra com teus testes, como é que tu constrói, como é que vai ser implementada essa questão de teste. Legal. Né? Tem o arquiteto, que é o arquiteto vai ser especialista em teste. Tem o arquiteto que vai ser especialista em front, que é o meu caso. Tem o especialista que é em back, né? Eu acho que hoje tu já tá mais como arquiteto. Tu é o cara do arquiteto master lá que pensa em tudo, não? Eu não trabalho mais com isso, cara. Não? Não sabe que tá perdendo, cara. É legal pra caramba. Mas eu gosto muito dessa parte aí que fala da qualidade do código. Eu, particularmente, um tempo mais pra cá, assim, né? Sabe que sempre quando tu descobre algo novo no desenvolvimento, né? Como um profissional, um desenvolvedor de software, tu lê um livro ou descobre uma técnica diferente, um pattern novo, um negócio, tu fica assim, caraca, olha só que massa, eu só vou fazer assim agora. Então, na medida que o cara vai aprendendo, né? Se desenvolvendo, enfim, tu Às vai... vezes não é só fazer daquela forma, né? É mais uma forma pra tu fazer, né? Sim, sim. Mas eu comento assim sobre tu ficar mais deslumbrado pelas coisas que tu aprende, né? Que tu vê que faz muito sentido, tem embasamento. Então, depois que eu continuei... depois que eu li o Clean Code e eu continuei estudando, eu vi que o Clean Code não é legal não, cara. Não? Não é. Tem coisas legais ali, óbvio, né? Não posso dizer que tudo aquilo não presta, mas tem coisas ali que não é muito legal. Eu acho que assim, a preocupação do software tem que ter outros quesitos do que muitas coisas que é trazido ali. Né? Sim, como por exemplo, uma vez a gente conversou sobre obscuridade, sobre o design do código, né? Pensar no isolamento das coisas, pensar muito como que as funções se comunicam, ou componentes, ou serviços, enfim. Sim. Como é que tu estrutura isso, definir bem as entradas e saídas dos serviços, sabe? Das funções, ou sei lá, eu acho que esse é um tipo conceito que tem do funcional, né? Da programação funcional, né? Programação funcional, tipo, ele só lida com entradas e saídas do que daquela função faz, né? E aí Isso, não faz esse negócio de obscuridade. Tipo, dentro daquela função tem alguma coisa que altera num outro lugar, que outra coisa vai usar, que vai quebrar tudo. Pensar muito na separação de responsabilidade, o SOC. Né? Eu acho que essas coisas são muito mais importantes do que várias coisas que tem no Clean Code, entendeu? O termo SOLID, né, que é um acrônimo de diversas técnicas, né? SOLID 5, né? Também já fala bastante disso, né? Eu acho que a primeira letra do SOLID é o Single Concerns, né? Que é o SOC. O SOC. Né? De tu se preocupar com que determinada coisa seja pequena, extremamente especializada, sabe resolver aquele problema muito bem e não fica se metendo na vida dos outros, né? Tipo, não vai lá alterar a variável do amiguinho, porque não vai ser legal. Não vai lá alterar a base de dados do outro coleguinha ali, que também não vai ser legal. Então fica ali, trata as informações que entram, que saem, né? O Solid também é uma coisa que complementa bastante a questão do Clean, né? Eu gosto do Clean em algumas partes dele também, não vou dizer que eu concordo com tudo. Eu acho que em desenvolvimento de software, assim, tipo... Concordar com tudo não necessariamente é a melhor forma, né? São coisas que tu vai tirar de experiência pra ti, que tu vai aprender e tu vai dizer, isso serve pra mim, esse próximo não é bom porque eu já achei uma outra solução. Até porque, como a gente fala sobre inovação bastante, né? Aquilo que foi desenvolvido, foi escrito num livro, foi colocado dentro de um artigo, né? Era inovação naquele momento, mas hoje em dia talvez não faça mais tanto sentido, né? Mas talvez conhecer, entender que em algum momento alguém parou e pensou daquela forma é importante até para que tu use como base para tuas melhorias. Claro. Porque tem uma coisa que às vezes acontece que é a ânsia do novo conhecimento, né? Às vezes, pela falta de experiência, talvez de visão de outras coisas que aconteceram no passado, te fazem cair em coisas que aconteceram no passado. Hypado.
né? Do tipo, isso aqui é super novo, pararei, o pessoal tá falando, né? E aí tu vai cair em situações do passado, né? Eu vou dar um exemplo. Tipo, dentro do front-end, agora tá o pessoal falando sobre o Next.js. Tá? Next.js, Cara, Next.js, desculpa, é um PHP. É igual o PHP fazendo na época que tu botava o código no meio do negócio, fica praticamente a mesma coisa, né? Porque é renderizar a tua aplicação em server-side e, claro, tu tens o Redactate, que tu pega o mesmo código, ele reaproveita para funcionar com SPA. Mas o Next tem uma função muito específica que é para quando tu precisa que ferramentas de indexação do teu conteúdo consigam capturar o que tu tá fazendo. Né? Porque a grande dificuldade do Google, por exemplo, em indexar teu conteúdo é que ele não consegue renderizar no lado da máquina que faz a leitura o que o teu código está dizendo, o que o teu HTML quer dizer. Né? Ele precisa do padrão HTML bem estruturado ali para poder ler. Então tu precisa basicamente que a tua aplicação, a primeira coisa que apresente na tela, inclusive para um Google da vida, é um HTML com aquilo ali. Mas ele por si só não é uma inovação sobre a forma como tu trabalha com web. Não é. Entendeu? O MVC de qualquer outra linguagem é a mesma coisa. Né? Que é o quê? Eu tenho o meu código no lado do back, ele renderiza primeiro no back e depois ele vai hidratar. A única diferença é que antes tu fazia uma linguagem de template no lado do back, no lado do front tu injetava um JavaScript em cima lá que fazia alterações. Né? Mas eu não vejo isso como algo, é algo que no passado já foi feito e foi mudado exatamente porque ele não servia para uma série de coisas. Né? Então esse ponto assim, tipo, cara, algumas tecnologias legais, algumas soluções que às vezes tu encontra é legal, mas tu tem que ter um conhecimento mesmo das coisas que deram errado no passado pra gente poder entender, eu não vou cair no mesmo erro no passado, né? Tipo, alguém já passou por isso e deu problema, né? Cara, tem várias coisas que voltam também a serem feitas da forma anterior, né? Coisas do passado, assim. Mas, por exemplo, o que as pessoas aprendem, o que a gente descobre e a informação é compartilhada, isso faz parte da nossa evolução, assim, né? Não, claro, tem coisas que a gente começa a implementar de novidade e é basicamente aquela frase, né? Volta que deu merda, né? Tipo, volta mas que não, isso aqui tá gerando outros problemas maiores que o anterior, né? Tá cada vez mais a gente adiciona complexidade no desenvolvimento de software, né? Muito mais. Nossa, infinitas vezes mais, cara. Muita complexidade. Eu fico pensando assim, se eu fosse aprender a desenvolver hoje, né? Como é que ia ser? JavaScript, né? Claro. JavaScript. Eu acho que é o caminho para aprender, assim, eu acho que é mais fácil mesmo. Tem uma discussão ainda sobre o ser JavaScript ou ser Python. Mas eu ainda acho que JavaScript é mais... Python foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. Na faculdade. E eu rodei daí. Tu rodou? Mas não foi por causa do Python. Não foi por causa do Python. Foi por causa do aluno, né? Aluno, né? Tava... Naquele semestre o bar tava diferente. Foi, cara. Foi bem divertido, assim. Depois eu tive que refazer a cadeira, enfim. E aí aprendi. Mas foi meu primeiro contato foi Python, não foi C. Depois do Python foi o C. Eu acho que talvez o Python tenha tem uma série de abstrações que no C tu tem que ficar botando na mão que fica mais fácil de começar a entender, né? Porque é sofrido começar a aprender com C, né? Tu tem que ficar lá se preocupando com uma série de coisas que às vezes tu tu já nem usa mais, sei lá, como fazer um mapeamento num array, por exemplo. Né? Então... De string. String sem tamanho. Isso, sabe? Então assim, hoje com essa quantidade de coisa que tem, né? E padrões, e aí tem muito lugar fazendo coisas diferentes, né? Então isso também confunde um pouco, né? Porque daí tu aprende assim, digamos assim, eu tô trabalhando aqui na Salt System e o pessoal desenvolve e faz as coisas assim aqui. Né? Aí depois tu vai para outro lugar, daí tu pensa, não, mas era diferente lá. O que mudou, né? Tipo, eu não sei desse jeito aqui. Então, assim, tem a possibilidade da gente fazer muita coisa diferente e não quer dizer que um tá mais certo que o outro.
né? Porque tem padrões diferentes, tem não sei o que, tem... todas as tomadas de decisão são baseadas em... Deveriam ser baseadas em uma necessidade real, né? E não num gosto ou num ego, tá ligado? Ah, sim. Eu fiz sempre assim, vou continuar fazendo assim. Não, mas eu acho que a arquitetura tem tem essa visão, né? Eu acho que ser arquiteto é ter essa visão, né? Entender essas necessidades, essas características do porquê disso, porquê daquilo, né? Acho que foi um papo que a gente fez lá no primeiro episódio que a gente fez, a gente falou sobre isso também, né? Sobre esse entendimento que a gente entende como ser arquiteto, né? E aí eu acho que a parte do botar a mão no código, acho que é algo muito válido, assim, eu acho que é o real, assim, da atuação como arquiteto, né? Porque se tu não tem a experiência, não tem a vivência daquilo funcionando, né? Ficar só no papel, porque eu li um paper, dizia que tal técnica é boa, eu li a API por cima, eu vi que lá tinha dito que a API chama tal coisa, né? Faz tal coisa. E aí sai, não, vamos implementar, porra aí, ó, faz aí. Cara, tem um ótimo exemplo sobre isso. Depois de terminar eu falo. É? Não, mas eu acho que esse era o papo, assim. Eu falei falando sobre botar a mão no código, né? E eu acho que é o que hoje me deixa mais tranquilo em ser arquiteto. Se fosse pra ser arquiteto só pra ficar lendo paper e fazendo desenho, eu falo, não, eu vou ser engenheiro mesmo. Gosto de meter a mão no código, porque, às vezes, pra tu mostrar que o negócio funciona, tu tem que fazer. Tem que provar. Tem que botar, tem que fazer o negócio funcionar. E a mágica do negócio, né? Fazer a POC eu acho que é incrível, né? Porque Exato. tu vai lá, lê uma ideia, tu estuda sobre aquela ideia e tu fala assim, vou fazer esse negócio funcionar. E aí tu traz ali, mostra, roda... Aí tu vê os luzinhas piscando, as caracteres aparecendo. Que demais! Aí tu fez um Hello World. Não, mas aí tu fez um Hello World passar por uma fila e vários consumidores ouviram. Mas Hello World. Cara, a história que eu queria falar é o seguinte, a gente tá trabalhando com um time que tem bastante gente aprendendo lá, né? Então, um time bem iniciante, assim, em vários aspectos, tanto de conhecimento quanto de processo e várias outras coisas. E a nossa ideia, né, a Salt System, a gente preza muito a questão do ownership, da autonomia, enfim. Então, a gente fica tentando, né, construir isso nesse time que está crescendo. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que eles desenvolvem um produto, né? E esse produto tem o usuário lá que está na expectativa e tal. E aí, aconteceu que alguém falou assim, vamos refatorar tal coisa aqui. Vamos tirar o reativo e dissolver do outro jeito? Vamos. Então, um monte de coisas assim, de coisas mais técnicas, eles iam mudando, e o produto ninguém entregava. Não, mas esse formulário já foi reativo, já foi já foi funcional, já foi objeto. Mas pelo menos eles, né, tiveram conhecimento de várias formas de fazer a mesma coisa, né? O cliente ficou lá, tipo, tá, e aí, vamos entregar isso aí quanto? Não, tá quase. Não, mas isso faz parte. Isso faz parte do aprendizado, né? Isso aí tudo é aprendizado, né, cara? É isso aí. Tem que quebrar a cara às vezes. É isso aí. Não, mas eu vou dizer assim, eu já passei por essa também de ter que entregar uma coisa pro cliente, mas eu não achar que tá bom o suficiente, assim, inspiracionalmente, olhar aquele código assim, que orgulho, né? Às vezes o cara quer entregar um código com orgulho, né? E aí o cliente nem veio olhar o teu código, né, cara? Eu acho que a questão do que tá falando sobre qualidade, a gente até falou no outro programa, né? O que é a qualidade? Né? O que é qualidade pro cliente lá final, né? A gente entrou nessa discussão lá. Mas... E aí as nossas percepções de qualidade, qualidade é aquele código, né, bonito, as funções bem declaradas, com comentários, bem tipadinha, sabe? Né? Cheio de solid no meio, né? Mas às vezes, às vezes tem que entregar, meu. E vai funcionar igual. Tem que entregar, né, cara? E aí que tá.
faz aquilo ali, depois melhora, né? Então esse ciclo ele nunca termina. Ah, então precisa ter um arquiteto lá para dizer como é que o pessoal tem que fazer, porque Tem que autonomia ter. demais também não dá pra ser. Não dá pra. Tem que ter um. Cara, aí que tá, né? Como é que é aquela palavra que tu fala bastante? Qual? Que faz as escolhas lá. Trade-offs. Trade-offs. É os trade-offs. É que tem daí a questão da liderança envolvida nisso, né? Ah, sim. Né? Tu não pode, chama todo mundo aqui, todo mundo tem autonomia e cada um faz o que quer e aí fica que nem a bandinha do Chaves, cada um tocando um instrumento diferente e focando em negócio diferente, né? Uhum. Então, assim, quando tu cria o time, tu precisa ter um papel de uma liderança para coordenar isso, né? Então, e esse líder, no início desse processo, ele é um líder mais ativo, assim, ele é um líder que está dizendo, não, vamos fazer isso, vamos para esse caminho aqui, isso aqui é melhor, deixa isso aqui de lado, vamos para lá. Então ele é um cara que vai dizendo, né, apontando o caminho para onde tem que ir. Só que isso é um trabalho E esse apontamento longo. pode ser um apontamento de questões técnicas também, Pode né? ser técnicas, pode ser comportamental, pode ser de processo, pode ser de qualquer coisa. Esse cara que orienta as formas como fazer não é o arquiteto que tá definindo um pouco Pode da ser tecnologia? também. O arquiteto com liderança, perfeito. É a melhor opção, porque daí o cara conhece a parte técnica e também tem o perfil de líder, né? É o cara que o arquiteto faz POC. POC. E aí, então assim, na medida que daí a galera vai aprendendo, vai amadurecendo, enfim, esse líder daqui a pouco ele já, em vez de ele ficar dizendo para ir para aquele lado lá, ele já começa a usar outras técnicas, né? Perguntando, qual que vocês acham que é a melhor opção, né? Então traz uma sugestão diferente, faz uma POC disso, então tu já começa a trazer a galera para fazer isso ser uma habilidade natural do dia a dia deles. E aí o líder, aos poucos, vai tendo menos trabalho com o time, daqui a pouco o time tá rodando sozinho, né? Sim. E muito pouco vai precisar do líder, saca? Que daí já a engrenagem começou a fluir, né? É. E Inácio, para alguém aí que tá nos assistindo, o que tu precisa ter, ou quais são os caminhos que tu precisa fazer para se tornar um arquiteto? Eu quero fazer essas coisas aí, eu quero ser o líder, eu quero ser o cara que diz as coisas que faz, tem que fazer. E cara, esse caminho eu posso pensar assim em coisas do passado, né? E cara, tem que estudar muito. Tem que estudar bastante, cara, e assim, não é só ler e não praticar, entendeu? Tipo... Mas o que a pessoa pode estudar, assim? Cara, tem que estudar patterns, tem que estudar boas práticas, tem que ler livro, tem que codificar, tem que botar na prática mesmo, tem que entender de DevOps. É muito importante, né? Não pode se limitar a uma tecnologia só. É que é um caminho longo, né, cara? Tem que absorver... Tu acha que se a pessoa que conhece o design de software desde o início da geração de um cara de lá por ponto do cliente ou por um PO até a ponto que esse software fica em produção, é um conhecimento, é uma stack de conhecimento de um arquiteto? Com certeza já é um bom início. Porque a experiência, né, cara, é o que te molda, Sim. né, meu? Então, só que só isso não é suficiente, porque tu tem aquele conhecimento daquela experiência lá, né? Agora surgiu um desafio novo, como é que tu resolve? Sim. Por que caminho tu começa quando surge um problema, né? Quando fala sobre, sei lá, escalabilidade, ou quando fala sobre domínio de negócio, sobre separação de serviços... então tudo isso tu tem que absorver esse conhecimento, né? Certo. Então tu só vai ter isso estudando e colocando na prática. Entendi. Além de estar trabalhando também em outra coisa, né? Então assim, não pode se limitar muito ao que tu tem hoje, né? Tipo, hoje eu só trabalho com Node e quero continuar trabalhando com Node. Sim. Tá, beleza, cara, mas é importante tu estudar outras coisas, entender como é que funciona a front-end, como é que funciona uma infraestrutura, como é que
até até a questão de UX, questão de processo, tudo é importante tu saber. Sim. Né? Integrações, então, e tem que ir mexendo, cara. Vai botando a mão na massa, porque... Tu acha que existe arquiteto júnior? Não. Não? Não. Não existe arquiteto júnior. Uma vez uma vez tinha uma vaga de... Cara, muito tempo atrás, numa outra empresa que eu trabalhei, tinha uma vaga de DBA Júnior. E aí, cara, eu não... Eu conhecia banco de dados, né? Mas nunca fui DBA. E aí tinha um colega nosso que era DBA. E aí eu perguntei pra ele assim... Ô, cara, o que um DBA Júnior faz? Dropa banco de dados. Daí ele olhou pra mim assim e falou... Backup. E eu... Tá, mas só isso? O que mais ele faz? Restaura backup. Restaura backup. É porque, cara, tu precisa ter uma série de conhecimento e experiência, né? Aham. Pra virar um... E aí quando já tá com a proficiência pro negócio, não faz mais sentido você ter posição júnior sendo pleno. Não faz. Não faz sentido o cara ser um júnior. Ele já tem um par de conhecimento, já sabe aplicar ali a técnica bem. Não, é isso aí. Não. A minha percepção que eu tenho pra ser arquiteto, assim, né? Se eu fosse dar uma dica aí sobre o que fazer, acho que é mais ou menos isso, assim. Além de estudar, é botar muita mão na massa. Muita mão na massa. E fazer aquela coisa, tipo... pega um freela lá que o cara te pediu um aplicativo e tem que entregar de ponta em toda ponta, entendeu? E aí tu, né, sai um pouco do contexto de entregar o teu site na local web e ao menos na local web tu alugue uma instância lá que tem um terminal Linux e tu tem que fazer, colocar aquilo ali, ou enfim, ou tu pode botar um sistema de infra as a service, como sei lá, um Heroku, que é gratuito, né? Pega essa experiência toda, monta um pipeline no GitHub, faz esse deploy funcionar, né? Acho que são caminhos que tem que entender para tu ter a noção e saber tatear quando tu for pensar na frente, né? Quando eu falei sobre o artigo no início da nossa conversa, né? Uma das coisas o que é o arquiteto é aquele cara que tem que pensar de antemão as coisas que vão estar acontecendo, né? Porque ele tem que prever de antemão de que determinados comportamentos dentro daquele sistema vai acontecer, porque eles acontecem, porque já existe uma base de conhecimento, né? Essa base de conhecimento pode ser algo que vai adquirir no livro, mas que o que realmente vai adquirir esse conhecimento é quando tu for fazer, né? Do tipo, eu vou trabalhar com um Kafka da vida, sabe? Então, tipo assim, se tu quer saber de antemão saber quais são as potenciais do Kafka, tu tem que ter pelo menos feito uma aplicação funcionando com Kafka. Exatamente, né? Cara. Assim, agora eu tô falando, eu fiquei lembrando de coisas assim, quando tu tá pensando numa solução, né? Vamos usar tal coisa, vamos usar... Tudo é legal, entendeu? Só que assim, tá, beleza, bota pra funcionar, qual é os problemas que vai dar. Então, tu tem que testar ali, entendeu? Se tu nunca mexeu com aquela tecnologia, tu tem que rodar ela, tu tem que ver se vai atender os requisitos, tu tem que botar a mão, tem que pensar, entendeu? Não é só colocar por colocar, né? Tipo, como é que eu, como arquiteto, vou recomendar usar o Kafka? Eu não sei nem instalar o negócio. Não faz sentido pra mim, entendeu? Nem sabe lá que tem o Zookeeper lá que tem que instalar também. Ou então agora na versão nova. A versão nova não tem. Daí eu sou arquiteto de PPT, instala o Kafka novo aí e bota o Zookeeper. Mas o Kafka novo não tem Zookeeper mais. Pois é, Inácio. Bom, a conversa tá boa, eu acho que a gente poderia ficar falando aí a noite inteira, né? Mas vamos encerrar por hoje esse programa. Vamos lá, então. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece, like no vídeo, curte a página, segue a página, ativa o sininho e vai lá ver os outros filmes, os outros vídeos também, que estão super bons aí, tá? E é isso aí. Feito, pessoal. Valeu. Até mais.